Bem-vindos de volta à TV Com Tudo Mais. Que bom que você continua ligado aí na gente, porque tem uma história super bacana que a gente vai te ajudar a lembrar, a resgatar aqui. Porto Alegre já foi sede da segunda gravadora de discos da América Latina e também foi a 8ª do mundo. Olha só, um pioneirismo bacana, né? É a Elétrica, a Elétrica, né? Isso, que gravava e prensava discos entre 1913 e 1924. E a casa que guarda esse capítulo incrível da história da música gaúcha está abandonada lá no bairro Glória. E claro que tem muita gente interessada nessa causa que resolveu socorrer a casa, resgatar essa história. E por isso foi criada a Associação dos Amigos da Casa A Elétrica. Estão aqui para conversar com a gente o Ricardo Hector e também a Ana Dira Alba, que é diretora do Centro Cultural lá da Zona Sul, onde esse domingo acontece um evento super bacana para começar a resgatar essa história, né? Uma palestra que vocês estão promovendo, não é, Ricardo? Sim, a palestra, né? Ela vai se realizar nesse domingo, às 15h30, dia 27 de setembro, na associação, lá na sede da Centro Cultural da Zona Sul. Quem vai proferir a palestra é o professor Ronaldo Bastos, que é um grande pesquisador fotográfico, né? Que tem um maior acervo do Brasil de fotografias antigas. São 70 mil fotografias. Incrível. Ana, e algumas dessas fotografias estão aqui, né? Certamente. Eu vou mostrar enquanto a gente vai conversando. Claro. Vamos falar, Ricardo, sobre a importância dessa gravadora. O Rio Grande do Sul foi pioneiro nisso, Sim, né? essa foto aqui, se tu puder mostrar para a câmera. É essa que mostra a casa. Mostra o padrão, pessoal. Como era em 1914 a Casa Elétrica. Né? Olha só. A Casa Elétrica foi, na verdade, falam até que foi a 4ª fabricante do mundo de discos, porque existiam outras fábricas, mas eram de 3 grandes grupos, né? Entendeu? Então falam isso, que ela seria a 4ª fabricante. Essa foto que está na mão ali, ela é do primeiro tango, né? Esse pessoal é esse. O primeiro tango que foi gravado e prensado na América Latina. Diz a lenda que foi gravado na Elétrica. Não, é reconhecido pelo próprio quem gravou, que foi Francisco Canaro, né? Que foi o chamujo, né? Que era a música, né? O tango. E ele gravou na Elétrica em 1915. Por que ele gravou aqui e se prensou? Porque com a Primeira Guerra Mundial, um disco que ele gravou na Argentina foi afundado pelos aliados, porque estava indo ser prensado na Alemanha. E aí se perdeu a matriz. Na Primeira Guerra Mundial foi isso, em 1914. E aí o dono do selo Atlanta disse para ele, vai a Porto Alegre e grava. E lá vai ser prensado e não vai ser afundado. E era esse aqui o disco? Esse, na verdade, o El Chamujo, o disco era esse que tu mostrou antes. Ah, tá, porque tá aqui, e ó. Esse aí, na verdade, é a partitura. Porque na época se vendiam partituras para as pessoas tocarem em casa. Ah, que legal. Não, é uma história riquíssima, né? Agora, a casa que abrigava, ela funcionou durante um tempo, né? Cerca de 10 anos ela 10 funcionou. anos, gravava e prensava os discos, né? Foram mais de 1.500 títulos que ela gravou. Nossa, impressionante. E prensou. Imagina o seguinte, 1.500 títulos em 10 anos, significa que a cada 2 a 3 dias, ele lançava um novo disco. Foram prensados entre 1 milhão a 2 milhões de unidades, o que é uma coisa, né? E argentinos vieram aqui gravar, uruguaios vieram aqui gravar, e foi a primeira fábrica que exportou discos no Brasil. Numa época que não existia rádio, que eu ouvi falando do Lando de Moura antes, que o rádio só começou no Brasil em 1922, o cinema era mudo e só tinha curta-metragem, então a única diversão que tu poderia ter em casa era tu ter um gramofone e ouvir música. Aqui tem uma cena dessa que retrata bem isso. Essa cena é muito interessante, que é um gramofone em 1909, no Polo Sul, numa excursão que era para chegar ao Polo Sul de Shackleton. Que fantástico. Agora, o capítulo não... O capítulo triste dessa história é que a casa onde funcionou a Elétrica está abandonada, né? Ela foi tombada. Eu acho que essa é a questão lamentável, né? Que a gente está tendo que tratar. Né? A casa foi tombada em 96 e de lá para cá tem tido, inclusive, interferência do próprio Ministério Público, né? Ela entrou num círculo de impossibilidade de recuperar e hoje nós estamos com uma situação bem concreta, ela está caindo. Ela está caindo. A gente então, como ela está caindo, ela é um patrimônio. Vou pedir para o pessoal lá, Eduardo, Mariana, botar e o Leonardo colocar. Não, essa é a foto da casa. Essa é a fábrica, ela foi colorizada, né? Ela foi colorizada. Para mostrar como era, né? E hoje só tem metade daquilo, né? Tem umas fotos que mostram, que a gente pegou lá do acervo da Zero, acho que o pessoal localiza lá em cima, que mostram a casa começando a cair.
Começando a cair. E aí vocês formaram essa associação dos amigos da Na verdade foi formado um grupo, né? Um grupo do Facebook chamado Amigos da Casa Elétrica. O pessoal pode procurar lá, né? Amigos da Casa Elétrica. Procurem, por favor, se informem e se quiserem aderir a participar do grupo, ele é um grupo aberto, né? E quanto mais gente da população de Porto Alegre vier para o grupo, mais possibilidade nós temos de realizar a restauração dessa casa. Exato. E depois torná-la num belo de um centro cultural, né? Ali que a gente está vendo, a casa lá no bairro Glória, na Zona Sul. Condições hoje. E desde 96 a 19 anos, a prefeitura não fez nada para restaurar a casa, infelizmente, né? Tu és também membro do orçamento participativo, Eu sou conselheira no Conselho do Plano Diretor, lá pela e região de planejamento, que pega exatamente aquela região do Sul e Centro-Sul. E dá para englobar a restauração ou a proteção dessa casa nessas diretrizes? Eu acho que a gente vai ter depois que, primeiro, a nossa intenção, entre os amigos e mais o Centro Cultural Zona Sul, é de tornar essa história conhecida do porto-alegrense. Hoje ela é desconhecida, pouca gente conhece. Né? Quando tu fala e as pessoas ficam te olhando, parece que tu tá falando casa elétrica. Deve ser algum lugar que vende fio, né? Alguma coisa assim. As pessoas não têm a noção do que significou isso em termos de história para a cidade, para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, né? Olha que linda aqui. Então essa história tem que ser contada e a partir daí fazer com que haja um engajamento das pessoas. Esse era o selo, né? O selo Disco Gaúcho era o selo que era do Leonetti, né? Que foi, Savério Leonetti foi o criador da Casa Elétrica. E lindo, era lindo. Gravado expressamente pela Casa Elétrica, Porto Alegre. A gente chama uma história belíssima. De Casa Elétrica, porque dizer Casa Elétrica era como se escrevia na época, né? Se escrevia na época. Inclusive o Hard Vedana ele escreveu esse livro, lançou em 2006, e belíssimo livro também, né? E também o Paixão Cortes foi quem desenterrou do esquecimento a Casa Elétrica. É um livro de 1984. Perfeito. É um resgate histórico super importante. Muito. Gente, parabéns por esse empenho, né? Tomara que isso renda frutos. Então vamos repetir o serviço para o pessoal ir lá participar? Nós temos então no domingo, dia 27, às 15h30, no Centro Cultural Zona Sul. Para quem não, na Lândel de Moura 430, para quem quer uma identificação, é nos prédios do antigo Fórum da Tristeza, que as pessoas conhecem, o antigo Fórum da Tristeza, é onde fica o Centro Cultural Zona Sul. A palestra é aberta. E a palestra é aberta, a participação de todos. E a gente pede que os amigos, que as pessoas convidem. E vamos passar a tarde lá tomando um chimarrão. E vamos ajudar a resgatar ouvindo essa história maravilhosa que precisa ser resgatada, né? Com certeza. A gente vai para o Chile, vai para a casa do Pablo Neruda, as pessoas viajam e vão ver as lindas histórias que cada país tem. E nós temos essa bela história em Porto Alegre e a casa está caindo. Nós precisamos gerar esse movimento para que ela seja recuperada imediatamente antes que ela se vá por... Muito obrigada, gente. Obrigadíssima por essas fotografias, que lindo esse acervo, maravilhoso. Vão ficar para ti e para aqui para a TV Com. Agradecer a emissora e a tua gentileza de nos convidar, entendeu? E convidar também todos os telespectadores que compareçam, né? E nós vamos fazer outras atividades, né? Que vão ser depois anunciadas. E esperamos que a TV Com continue nessa parceria. Né? Pode nos avisar que a gente faz o convite aqui. Muito obrigada, gente. A gente que agradece.